Fala galera, o canal atingiu mais de 1000 inscritos aqui, então botei no comentário do último vídeo lá que quem comentasse poderia ganhar uma revisão aqui. Então estamos fazendo a revisão de um inscrito que jogou um torneio de $1 da 88, me mandou esse torneio aqui. Se eu não me engano ele ficou na CMFT, um torneio aí de pouco mais de 600 jogadores. Nós vamos rever todas as mãos, tá? Até as que ele não jogou, pra gente ver se ele podia ter jogado algo a mais ou coisa assim. Então vamos lá, revisão aqui, vamos falar das mãos. Começo com esse 6 e 2. Estamos aí bem no início do torneio, então era um torneio de $1 Mystery Bout, tá? Small limpou, ok, dá check aqui na situação. Jogador beta um blind e tem que dar call aqui, né? Já vimos um primeiro erro aqui já na primeira mão. Estamos blind war, segundo par eu daria call com todos os 5, então nem preciso comentar que eu daria esse call aqui com 6. Temos já um primeiro erro aí, vamos para a segunda mão. Não defenderia esse dama 4 de limp aqui, ok, jogou certinho. Rei 2, não deu para abrir. As 7, não deu para abrir. 8-7 open, não deu, já um segundo erro. 8-7 suíte aqui bem tranquilo, open de hijack. Nesse efetivo até o 7-6 suíte dá para abrir tranquilo. 8-7, quem dirá 8-7. Aí as 10 suíte, abriu. Veio a torcida do Flamengo e do Corinthians junto, né? Igual a todo micro stakes. Aí veio uma broquinha, backdoor flush. Jogador aqui saiu apostando, não existe essa aposta aqui. Por estar ainda contra 2 jogadores, acho justo só dar call, não inventar. Deu call certinho. Aí bateu o flush draw, o broca. O jogador aqui saiu de mais ou menos 60%, né? 65%, 66%. Tem que dar call, né? Porque além do flush draw a gente tem uma broca. E a gente tá em posição sobre ele. A gente também pode coletar mais fichas, quem sabe no river. Depende do que bater. Quando a gente acerta, então tem implied odds, cabe ainda o call. Esse jogador parece ser muito call state, então uma boa parte das vezes a gente vai pagar 11 e vai ganhar quando acertar no river, mais as 11 blinds dele aqui também. Então a gente vai precisar até menos aqui desses 28%. Se ele estava muito forte, geralmente essa galera, tipo com 6-6, dama vala, acelera sempre já no flop, o que eu acho certo, bem deep. Então não acho que ele vai dar muita win, ok, pagou certinho. E é o que eu falei, ele ia pagar muitas vezes. Então a gente teve que pagar 11 para ganhar um pot 52. Isso precisa de mais ou menos 21, 22% então, de odds. E tem, né, 9 outs de espada, mais o rei. Então tranquilo. E ainda tem muitas vezes implied odds, né, que a gente vai ganhar fichas a mais quando bater. Aqui daria o win mesmo, o pot então já ficou muito maior que o nosso stack, acho bem justo, e eu acho que a dama não folda mais na mão desses caras aí. Então tranquilo, acabou passando, ok, ficou gigante aqui, vamos para a próxima mão. Dama 4, passou, 6 e 4, as e 7, bom, open, ok, veio a torcida do Flamengo e do Corinthians junto de novo. Às vezes, galera, quando eu tô no cutoff, jogando numa mesa, principalmente quando eu tô de cutoff ou hijack, né? Tem muita coisa que a gente pode abrir dessas posições. E algumas coisas não tem um EV tão alto assim. Por exemplo, de cutoff, quais as mãos que tem pouco EV de abrir de cutoff? As 6 off, as 5 off, as 7 off, rei 9 off, vala 7 suited, dama 6 suited, rei 3, rei 4 ali, rei 4, rei 5 suited. Mas principalmente as off, tá? Tipo, rei 9 off, dama 10 off, são as que menos tem EV, tá? Junto com as 6 e as 7 off. Quando eu tô numa mesa, então, que eu vejo que o button aqui sempre vai fletar lá 60% do baralho, 70%, sabe, o cara que não folda nada, o cara que quer ver todo flop, tá lá jogando VPIP 70%, 80%, ainda mais aqui de button, ele vai querer sempre ver flop, porque ele sabe que tá em posição. Eu vejo que o small é um cara que, pô, tá lá com o VPIP alto também, o big blind não sabe jogar, vai fletar tudo. Então eu posso pegar uma mão que em teoria tem EV e pensar, pô, vou jogar essa mão a maioria das vezes fora de posição, vou jogar contra 2, 3, 4 jogadores às vezes. Será que eu preciso abrir essa mão? Será que ela tem realmente EV nessa situação?
tá? Então, esse As e 7, por exemplo, se eu soubesse que tá vindo todo mundo sempre na mão, principalmente o button, eu posso passar, tá? É só uma dica a mais que eu dou aqui. Tipo, aqui, ó, tu vai fazer o quê? Tu não vai poder apostar aqui contra 3, cara, não, entendeu? Aí, ó, ticou, é isso aí. Aí o cara sai dando all-in. É uma jogada bizarra, né? Com qualquer mão que ele tenha lá, tá? E é isso, tá? Então, olha, antes de acontecer a mão, eu já dei uma dica e apontei o porquê de eu, às vezes, não pegar uma mão que tem um EV baixinho já teoricamente. Porque a gente geralmente vê quando um profissional aí, tipo, a gente vê vídeos, às vezes, no Instagram e tal, o profissional sempre falando: ah, essa mão já é EV jogar contra a teoria, já tem EV, já é uma boa mão para jogar contra o computador. Então imagina contra jogadores mais fracos, vamos abrir mais. Não é bem assim também. Tem o contrário, tem a situação contrária. Tem a situação que quando tu tá com uma mão fraca, tu tá jogando contra muitos jogadores que por mais fracos que eles sejam, tu vai jogar contra 2, 3 jogadores ainda mais fora de posição, uma mão que tinha, que é boa para abrir, que é boa para dar open, pode não ser mais boa para dar open. Então é uma coisa para se observar. Bora lá, As e Rei. Ó, tá entrando em todas, ó. Tá entrando em todas, ó. Tá entrando em todas, ó. Ó, é isso que eu digo. Alguém às vezes pode perguntar, pô, não posso abrir mais alto aqui também? Cara, acho que o ponto importante para se falar sobre isso é que eu não acho que tu abrir um pouco mais alto vai fazer eles virem muito menos. Eu acho que tu vai fazer muitas vezes um pote maior, vai muitas vezes com a mão mais forte vai impedir que alguém dê tribet, porque ficam com um pouco mais de receio, porque tu abriu maior. Então o cara às vezes mesmo com as e dama lá, que iria tribetar o teu as e rei, ou teu as, ou tua dama, ou teu rei, já não vai tribetar, porque, pô, vou jogar de call, os caras abriu 3x. Então eu não aconselho muito, eu acho que não muda muito, tá? Tem situações bem específicas que eu acho ok. Aqui não é uma delas, aqui eu continuarei abrindo 2.2, talvez, se eu ver uma situação específica, 2.5 no máximo. Então vamos lá. Ele jogou aqui de pote. Não tem isso aqui na teoria, esse pote. Quer dizer, bem na verdade, galera, dificilmente dá pra se falar de teoria num pote 5-way, tá ligado? Num pote que estamos jogando com 5 pessoas. Porque, cara, o range que eles têm lá não sabe, não existe. Então aqui é bem explorativo mesmo. Então eu não vou chegar e dizer que isso aqui tá errado. Porque, cara, possa que o cara aqui tem um rei 5, ele não vai largar nunca mais. O cara que tem um flush draw sem over, tipo, ele fletou lá um 10 e 5 de copas, ele não vai largar nunca mais. Então, tipo, tu bota 10 blinds, ele vai pagar 10, pote já vai lá pra 30, e daí depende do que bate, muitas vezes tu pode sair chovando, ele vai pagar lá só com flush draw, sem ter cartas adicionais para melhorar a mão dele, e tu ganhou um potão, tá? Então, eu não vou dizer que isso aqui tá errado. Aí foldou, um 8 é meio ruim, mas aí esse pote que eu já não sei se eu gosto muito, sabe? Porque bateu uma carta meio ruim ali. Claro, como eu falei, ele tem muita coisa pagando, não só flush draw. Mas, por exemplo, uma dama, uma coisa assim, um draw mais fraco, tipo ele com vala 9, tipo, tu vai fazer ele foldar muita coisa aí já, que tu não quer que ele folde, e o que tá te ganhando vai te comer muita ficha. Então, assim, não acho que precise esse pote. Eu não betaria pote aqui, não. Aí ele deu all-in, tu vai ter que pagar, obviamente, né? Não tem mais como foldar, agora que tu já fez essa aposta. E tá lá, ó. É isso que eu digo. Tu se isolou com uma parte muito forte aqui. Provavelmente deu reentrada. Vamos lá. 8-5, não defendo contra 2. Off, boa. Rei 6, open, perfeito. Dá para dar um bet baixo, dá para dar check. Acho que eu prefiro um pouco mais o bet baixo, bem baixo mesmo, 25%. Não, aí não existe. Aí inventômetro. Não. Check, mais rápido possível, ok. Dobrou o as. Cara, não sei, velho.
Não gosto muito como foi jogada, a mão já se perdeu. Eu falo isso em vários vídeos aqui no canal. Geralmente quando se perde no flop, ou no pré-flop, ou no flop, tipo, a mão inteira já começa a ficar meio sem sentido. Tu vai começar a adivinhar, vai começar a inventar coisa, né? Aí, beleza, achou lá o vilão de 8-5 com uma broca que não bateu. 10-9, foldaria aqui também. Ainda mais com todo mundo jogando todas as mãos. 10-9 off não é uma mão que eu acho que vale a pena aqui abrir. Ok. Tribet. Isso, perfeito. Já dá para chovar mesmo pelo efetivo. As e rei off aqui é um chove bem. Mas eu acho que se 10 blinds é tipo mesma coisa. Ok. Ganhou um bom pote. Dama 3, fold aqui, né? Não tem sentido dar esse call com dama 3. Começaria a defender aqui um dama 9 suited. Daria para pegar aí as piores damas que eu vou fletar e tribetar. Daria para foldar tranquilamente esse dama 3, né? Não tem call nesse dama 3. Uma bet meio pote. Estamos bem deep. Aqui eu já acelero para fazer ficha rápido contra um as, contra um flush draw. Acho que não precisa ficar pagando com esse tipo de jogador, fazer qualquer tipo de trap, coisa assim, ok. E aqui afundaria mesmo, ele não vai largar mais flush draw nem as, então temos 2 par, ok, justo. Puxamos, olha, cara, tranquilamente esse as e 7 dele, quando ele se beta aqui, leva esse raise, e ele tá com esse as e 7 off, cara, é fold, velho. Alguém aí pode chegar e dizer, não, mas eu já vi essa mão aí, já estudei. E buy, eu com o as aí eu tenho que dar o primeiro call, porque o vilão vai ter tal mão aqui dando checker raise. Galera, no field aqui, no mico principalmente, tu abriu, tu betou meio pote, um cara fora de posição te deu raise aqui, velho, ele não vai estar com mão pior que um as e 7, velho, tá? Essa é uma dica aí que eu dou, tipo, 90% das vezes não vai estar, tá? Vai ter um e outro, talvez cara muito maluco que tu já identificou na mesa, que tá lá viajando no jogo, que vai fazer isso com flush draw ou alguma loucura, mas 90% do jogador não faz. Tá, beleza, ganhou um bom pote. 6-6, open. Maravilha. Aqui dá pra fletar, dá pra fletar, dá pra tribetar. Eu acho que não tribetaria quando esse field aí, malucão, capaz de nós tribetar aqui pra 6 blinds, esse jogador vir, esse jogador vir, esse jogador vir, sabe? Os caras são muito malucão aqui, acho que dá pra fletar tranquilo. Ok, dá pra betar? Cara, o problema é que nesse board vai passar muito pouco aqui a misset. E eu não vou dizer que eu me importo que eu não me importo de foldar essa mão, que um pouco eu me importo. Ainda tem uma over, ainda tem um backdoor. E eu acho que a missed aqui, a bet, vai passar muito pouco contra 2 esse board médio aqui, cara. Que se o cara tem 2 over, ele vai pagar. Se o cara tá na meiuca, ele vai pagar. Se ele tem um backdoor, alguma coisa, ele vai pagar. Acho que não vai passar muito pouco, tá? E a gente vai ter que dar check em muitos turns aqui. Vai ser poucos turns que a gente vai poder continuar, né? Porque a gente tá com sequência para baixo aqui. Então nem o 9 ajuda. Então checaria, ok, perfeito. Tá, aqui a gente não pode mais contar com o straight draw, nem com o as. Aqui vai ser só o flush draw mesmo. Se estávamos no torneio já em bout, eu daria esse call, porque a gente tem equidade extra. A gente tem que pagar 5 aqui para ganhar um pote de 18, então ok, teria equidades a mais ali, e vai ter um pouco de implied odds em posição, mas aqui sem bout, cara, só com o flush draw eu acho justo foldar já, velho. Só temos o flush draw, não dá para contar com o 9, não dá para contar com o as aqui. Então temos 9 outs, vamos acertar aí pouco, né? 9, vamos acertar aí mais ou menos 18% das vezes esse flush no river, 20% das vezes a gente precisa de 28 aqui, então sei lá, eu prefiro fold mesmo nessa baga aqui. Se ele apostasse ali até uns 4, com certeza pagaria, pensando na implied odds,
Acho que aqui é ok, tanto faz. Aqui eu acho que pagar não chega a ser ruim, porque tem bastante implied odds quando esse field, né? O field é bem ruim, ele nunca vai saber foldar mesmo quando bater um 9 ali, ele tinha o 9, ele vai querer ser chato e, não, eu tinha sequência, agora duvido que ele acertou a dama, sabe? Os caras viajam aqui, então acho que tá ok, não vou dizer que tá errado agora, tem que cuidar, agora é fold. Eu foldaria aqui, como eu falei, não contaria quase aqui, tá ligado? Se ele pagou e ganhou, maravilha, galera. Sabe, não podemos analisar por uma mão. Tipo, ele pagou, o cara lá tava blefando. Então, tu falou que tinha que foldar e ele ganhou. Beleza, eu tô dizendo que a longo prazo, na minha opinião aqui, cara, não dá pra contar quase, é fold, tá? Mas pode ter pagado aqui, achado o cara viajando lá com 3 e 5 na mão. Não, né? Eu foldaria. Dama vala, velho. Cara... Já fiz muito vídeo disso aqui no canal, galera. Tem vídeo, inclusive, falando disso, que um dos 3 maiores erros do micro stakes é o cara pegar uma mão de valor e blefar. Porque, tipo, se ele tinha aqui, por exemplo, um flush draw de espada, vamos dizer que ele tinha aqui um rei 5 de espada. Um rei 6 não vai poder ter porque a gente tem, mas tipo, se ele tinha um rei 5 de espada, um rei 8 de espada, vamos pegar. Cara, o 8 ele tá... ele não tem praticamente nada de valor de showdown. Nós dando 2 call aqui. Tem um pouquinho de valor de showdown, não tanto. Mas o dama vala tem bastante valor de showdown. Não é uma mão que tu precisa blefar aqui, tá ligado? Tu já deu um probe alto aqui no turn e o cara aqui te pagou. Tá? Então, tipo, não é a mão que tu precisa blefar. E o cara tem valor, ele dá o win lá, querendo representar o 9. E, cara, vai tomar esses call aqui. Vai tomar esses call errado aqui. Que eu falei, né? Isso aqui é errado. Não é porque eu vi a mão agora e vi que ele ganhou que eu vou agora, vou mudar de ideia. Isso aqui foi um call errado. E daí tu tá lá blefando uma mão que tu não precisa blefar. E que ele, por exemplo, deveria foldar um A seco aqui, tá? Pela situação como um todo. Não folda. E o field não vai foldar, né? Então tu tá blefando ainda, pior ainda. Bora. 10 e 8 fold, 7 e 5 fold. Check, não tem o que fazer, né? A mão chegou em limp. Não gosto, mas passou. Vai passar até um número considerável de vezes, né? Porque o board é lá embaixo. A maioria dos caras que limpam daqui tá com a mão, né, um pouco mais alta e tal, tipo... Não vai limpar tanto 3 e 2 off, 4 e 2 off, 5 e 7 off, 6 e 3 off, esse tipo de coisa. Vai limpar uns açudes, ok, eles vão limpar, mas a off não tanto. Então, né, vai passar uma, mas nem por isso eu gosto, cara. Ok, por exemplo, sair aqui de lead, se ele tem o 6, por exemplo, vamos dizer, ele tem o 6 e 9 off aqui, 6 e 10 off. Que né, chegou de limp aqui, ok, eu acharia ok aqui fazer uns 2 blinds, mas aí com 2 é uma carta que tu tem uma over ainda, eu acho que só se complica sair aqui de alta, tá? Sair aqui dando essa bomba aqui. Bom, mas passou, beleza. Aqui fold, ó os caras dando a win, 29 blinds reto. Fold, dama, open, ok, raise, boa. Faria, dá 4 blinds, ok, levou call, bomba, ok. E como tá jogando com o field mais fraco, daria com certeza mais uma. Cara, por isso que assim, é complicado. Tipo, quando tu dá essa bomba aqui, ó, pote, pensando que o field é ruim do jeito que o field é, e tu tem que botar só mais 13 blinds... Eu acho que tu vai ter que pagar mesmo aqui, tá ligado? Já investiu muitas fichas e o cara ainda pode aparecer lá com tipo um vala 10. Não deveria, né? Obviamente que não deveria, porque a gente tá transparecendo muita força aqui. Não tô dizendo que foi errado betar aqui, tá, pessoal? Tô dizendo que foi errado betar pote aqui, na minha opinião. E daí tu se complica, né? Porque tu fica na situação que tu vai ter que dar call, né? E, cara, não deveria ter só um par lá na mão dele, sabe? Nem perto disso, como a mão foi jogada. Então, bem complicado, deu call e
O jogador lá tinha 2 par aí que tá, ó, se complica, perde fichas na bobeira. Se isola contra um range muito forte, né? Porque, pô, por mais que o field é ruim, é difícil pensar que o field vai pegar só um par de vala aqui e vai dar esse all-in aqui no river. Vai pagar esse pote aqui. Então, se complicou e perdeu um pote bem grande aqui, né? Um pote de mais de 60 blinds. Bora. Fold. Fold. Ok, foldar o 10 e 6. Open, call. Check. Aqui eu gostaria um pouco mais daquela donkey bet que ele deu antes, aquele lead na verdade, né? Não é donkey bet porque todo mundo entrou de limp. Gostaria um pouco mais com essa mão do que com aquela que ele fez antes, só que aqui é um pouco menor. Por quê? Aqui tu controlaria, o range tá ali bastante ali no teu range, né? Isso aqui 3, 6 e 7. Tu tem o backdoor flush, tu não se importa em pagar aqui um raisezinho se tu levar, se tu te beta 1,5, o cara faz um raise para 4 blinds aqui. Ok, dá pra pagar ainda, tem uma broca, tem um backdoor, tipo, eu acho ok sair liderando aqui pra ver o turn baixinho, mas alta não, alta já não tem sentido. Se vai dar um lead alto aqui, fica ruim, é muito melhor dar só check contra 2 caras. Então ok, tudo certo. Aqui eu betaria baixinho, né? Todo mundo deu check, vamos ter que contar uma história melhor, aí já fica difícil. Então deu check, rei vala, as e vala e perdemos a mão. Fold, as e 3, bom tribet, só não precisava fazer 8 aqui no 34 efetivo. Tá. Gostei da mão do tribet, da posição que ele escolheu, só não gostei da size nesse efetivo aqui. Fazer uma 6,5 aqui tá ótimo. Ok. Fold. Dá uma set, gostei, acho ok, bem ok. Bet alto, gosto. Aqui eu gosto, não talvez dos 5 blinds. Podia ser só 13,5, 4 blinds estava bom, deixaria encaixadinho já. E eu betaria sim, galera do Blind Ward. Blind Ward não vai foldar nada aqui, tá? Não vai foldar para 4 blinds nenhum vala, nenhum 10, nenhum 9 e muitas vezes até um 8. Então, talvez agora vai foldar o 8, que betou muito alto. Por isso que eu falei, acho que 4 blinds está perfeito para chamar parte ruim também, né? Não só a parte um pouco mais forte. Aí toma o raise e não vai ter o que fazer, vai ter que atolar esse top pair. E é o que eu falei, né? A galera não larga nada aqui. Ok, perfeito. Rei 9, tá ok, justo. Não, check mais rápido do mundo aqui. Tá contra 4 jogadores, tá com um top pair, só que com um kicker muito fraco. Cara, tipo, eu vou tentar mudar a tua mentalidade aqui, falando isso aqui. Não sei se tu vai conseguir captar. Mas geralmente quando a gente faz uma aposta muito forte, tá? Porque nem essa aqui, 3 vezes o pote, tá? Tu pode pensar assim, mas vou tomar call de flush draw que eu tô ganhando, vou tomar call talvez de um 8-6 e tal. Mas não é por aí, tá ligado? Mesmo tá jogando um field muito fraco, não é por aí, sabe? Tipo, tu vai querer pensar o poker de uma forma assim, mais abrangente pra tu evoluir, pra tu melhorar como jogador, pra não precisar ficar jogando só torneio de 50 centavos ou $1, sabe? Tem que pensar que quando tu aposta alto, sempre tu tá se isolando contra a parte forte. Tá? Então isso é o bom, às vezes betar. Aqui eu nem betaria, tá ligado? Ok, que aqui o field é tão ruim que às vezes ele podem pegar aí uns flush draw e... Só que, cara, nem contra o flush draw é uma maravilha pra ti aqui. Porque, cara, a maioria dos flush draw do cara vai ter pelo menos uma over sobre teu 9. Pelo menos uma. Mas quando não ter duas, tá?
E quando não ter duas, vai ter além do flush draw aí duas pontas, porque ó, o board tá todo na meiuca aí, tu tá bloqueando aí um 4, então ele vai ter tipo bastante, sei lá, duas pontas com over, flush draw com over, um 9 melhor que o teu, ou vão foldar, tá? Aí todo mundo foldar. Daí parece que tu fez uma boa jogada, todo mundo foldou, mas cara, tu tá arriscando 15 blinds pra ganhar 5,5, tá? E, cara, que nem eu falei, talvez isso aqui vai ser menos pior num field de 50 centavos, $1, talvez, num site muito fraco de torneio de $2. Mas é pensar o poker de uma forma preguiçosa, tipo, acertei uma mão, acho que ninguém tem 9 porque todo mundo entrou de limp e eu vou tentar, sei lá, tirar a galera aqui que tem rei e dama da mão. Cara, isso aqui não compensa, sabe? Tipo, daí toma win, daí tem que pagar, obviamente. Ok, ó, pareceu ser uma boa jogada agora, né? Só que, cara, vamos pensar, até nesse próprio Asi 7, vamos pensar. Tu arriscou 15 blinds, tá? Pra ganhar um pote de 5, tá? 15 blinds pra ganhar um pote de 5. O cara tinha Asi 7 suíte. O cara tinha 7 pra bater, tá? 2 outs, 3 as, 5 outs, mais 9. Então o cara tinha 10, 11, 12, 13, 14 outs no flop. 14 outs no flop, tu tem que fazer basicamente 14 vezes 4. Ou seja, ele tinha 56% de equidade. Ou seja, uma mão que às vezes parece que tu tá ganhando, na verdade tu tá perdendo. Tu tá perdendo pra mão dele. A longo prazo, essa mão tá ganhando da tua. Tá entendendo? Então isso foi numa hipótese boa dele ter só, tipo, flush draw. Mas, cara, tu também vai se isolar aqui, às vezes, com 9 melhores. Cara, não tem sentido, tá ligado? Você jogar poker de uma forma lunática, assim, então cuidado com isso. Eu daria check, com certeza, com essa mão aqui. Depende da situação, pagaria flop. E, cara, depende da situação, não importaria em foldar em alguns turns, depende da size. Mas olha, tu poderia ganhar desse Asi 7 da mesma maneira, né? Vamos pensar do jeito que eu jogaria. Daria check. Cara que com certeza apostaria, a gente não sabe que tipo de aposta ele faria. Se ele dava win, eu já foldaria, tá? Mas vamos dizer que ele saía apostando 4 blinds aí. Tá, 3 blinds, 4 blinds. Pô, pensaria, daria talvez. Se eu fosse sozinho contra ele, pô, vou dar o primeiro call, vou reavaliar aqui no turn. Daí bate-se 2. Aí a gente dá check, ele saía dando a win. Tá, ele saía dando a win. Eu ia pensar, pô, esse cara é maluco de chega pra ter limpado um 10-10, um vala-vala. O que eu tô perdendo daí? Ele daria raise com essas mãos. Ele tem raise, ele não tem só limp no jogo dele. Então eu acho que ele não tem muito essas mãos aí, tá? Vai ter menos. Tem 9 melhores que o meu? Tem, ok, vou perder, acontece, tudo certo. Mas ele tem flush draws e outras porcaria, pô, então quanto que tá o pot? Quanto que é a aposta dele? Se eu juntar todo esse range dele, será que cabe um call aqui? Eu tenho odds? Eu acho que sim, porque eu vou ter que pagar, sei lá, 10 para ganhar um pote de 46, eu tenho que estar ganhando só menos de 30% das vezes dele para ser bom, ele tem muito flush draw, não sei o que, então a gente começa a avaliar street por street, sem querer acelerar o jogo, sem querer bloquear. Isso aqui é loucura, cara, isso aqui é jogo de cego que tá com foice lá, e um querendo acertar o outro lá, sem ver nada, sem entender nada, e quem acertar, quem levar o foice primeiro na cabeça, morreu. Então, tipo, sabe, é um negócio sem sentido isso aqui. Então, bora lá, próxima mão. 6 e 5, nesse efetivo, acho que dá pra dar um callzinho de button, dependendo quem é o big. Se o big, por exemplo, é um cara que é muito agressivo, eu posso escolher foldar o 6 e 5, o cara vai dar muito raise steal, ou o cara do small, tá? Dá pra fletar, mas ok. Pagar 3x aqui. Um rei 10 off, que vai ter um EV bem baixo a longo prazo, né? A gente acaba pagando, mas eu não vou condenar teu fold, tá? Tipo,
teoricamente, essa mão existe até tribet, tá? Não a win, obviamente. Mas daí pensando em quem que é o player, tá no micro, o cara abriu 3x, às vezes isso significa que é um range já mais forte, daí outro cara fletou, o cara lá não fleta muito. Daí tu vai jogar fora de posição, rei 10 off, tribetar, que nem eu falei. Daí contra esse perfil muitas vezes não vai ser bom, porque ele não tá jogando no range teórico, abriu 3x. O tribet vai ter que ser maior, bababá, nhunhunhu. Então, ok, cara, bem ok tu ter foldado, tá? Eu não condenaria tu foldar um rei vala off, eu acho que já não precisa. Acho que dá pra dar flat bem tranquilo, mas ok, justíssimo. Às vezes tem que saber quando fugir da teoria pro lado, vamos dizer assim, passivo. Ok, bom, open aqui. Não tem valor nenhum de showdown, betaria baixinho. Não, só errou a size. Eu betaria baixinho, acho justo. Tem 2 over ainda, um backdoor. Choquei betar aqui sem valor de showdown nenhum. Mas não esse meio pot aqui não. Ok, passou. Rei vala, passou. 5-3 fold, bem jogado, fold. Nesse efetivo aqui, tanto faz 3 a 4 blinds. Ok, eu prefiro fazer 3,5, 3 com essa mão. Ok, acho justo. Tem player que faz 4x, eu não vejo problema nenhum. C-bet baixo aqui, não gosto de meio pot. Galera, muitas vezes eu vejo assim, ó, eu falo de C-bet aqui, e daí passa, daí, não, meu cara C-betou e passou, ó. Mas eu acho que 5 blinds aqui, 4 blinds, faria a mesma jogada, 3 blinds, talvez não faria daí eles foldar, mas tu poderia fazer eles foldar no turn, quando tu aposta baixo, e os caras só pagam, tu tá trazendo um range fraco pro turn. Então tu pode dar outra turn, entendeu? Então assim, não quer dizer que eu vou apostar mais alto porque vai passar mais. Cara, tem board pra isso, tem situação pra isso, é claro. Mas não acho que esse aqui é um caso, tá ligado? Tipo, quando tá apostando alto aqui, tu vai se isolar com a parte mais forte e vai fazer a parte fraca foldar, que foldaria pra uma size menor também. Então essa é a lógica, essa é a lógica do jogo. Então, quando tu faz forte aqui e tomar um raise, tu só vai ter gastado mais fichas, porque tu vai ter que foldar. Então, vamos lá. Rei 6 off. Ok, ela tem um pouco aqui, pode ter um open de rei 6 off, mas tranquilo ter passado essas boards. 9-2. Fold, perfeito. Ok, call, né? Com certeza. Chove de 8 blinds. Fold, as e 10. Não gosto muito do call com essa mão, mas deu call. Check. Bet baixo ou check? Não. Check. Cara, não tem sentido apostar 4 blinds aqui, velho. De novo, tu tá se isolando contra um range fraco. Quer dizer, contra um range forte, que se ele não ter nada, ele foldaria para qualquer aposta. E se ele tem agora o rei ou tinha o ase, sei lá por qual motivo resolveu dar check, tá ligado? Tipo, tu tá só investindo mais ficha. Pareceu bom agora, né? Pareceu bom porque ganhou o pote, ganhou mais fichas, né? Mas aí que tá, tipo, vamos lá, vamos pensar no poker de novo de forma correta aqui. Tá, tu entrou de flat com essa mão, justo, ela tem EV de entrar aqui de call, tá? Eu não acho a melhor forma de jogar, mas ok. Ele deu check num bordo aqui, cara, que com o as, principalmente com o as dele, com 25 efetivo aqui que ele tá, não vejo sentido ele ter dado esse check, tá? Daí bateu o rei. O que então ele deveria ter lá? Tá? Pra começar, praticamente nada, né? Porque ele devia ter meio que ser betado tudo. Mas, se ele, que nem eu falei, se ele tem o rei agora, ele deu check com o rei, que eu acho a parte mais justa que eu vejo ele dando check lá é com o rei. Vamos dizer, ele abriu lá um rei 10 suíte. Cara, acho justo ele ter dado check contra o small, sabe? Acho justo, não tô dizendo que assim, eu daria, eu betaria. Mas acho justo, é a parte mais justa. Daí bate o rei. Então tu tá perdendo do rei,
Do as, beleza, uns as fracos lá que nem ele tinha, tu realmente tá ganhando. Mas aqui, cara, tipo, que nem eu falei, um bet aqui de 2 blinds e meio, 2 blinds, tá muito justo. Eu betaria até talvez um pouco menos, um 1.8, uma coisa assim, eu daria check, que nem eu falei, acho justo também. Deixa ele inventar lá, já que ele não inventou flop, nós temos um as, dobrou o rei. Vamos ver se ele inventa, vamos dar call ou vamos betar baixinho aqui. Esse bet aqui não existe, cara. Esse bet aí realmente não existe. E a maioria das vezes, quando ele tem um as pior que o teu, tu também não vai estar tirando mais fichas dele. Tu teve aqui sorte que dobrou o 3. Então o teu 10 começou aqui a ter um kicker. Porque vamos dizer lá que não bate esse 3 aqui, bate um valete, uma dama, ou dobra o as, ou bate mais um rei, tá ligado? Tem o 5 também dele, daria fula, tá? Tu ia betar, ele ia dar call, vocês iam ter as, rei, e o kicker da mesa, sabe? Ou ele ia, se ele tem um as menor que o teu, se bater uma carta menor que o 10, poderia dar lá você ainda ganharia no kicker porque tem o par do rei dobrado aqui, ok? Mas tá entendendo que, tipo, tu tá se isolando contra uma mão aqui que ele nem deveria ter lá, sabe? Que ele nem deveria ter lá, porque ele tem o as ali, ele nem deveria ter dado esse check flop. Apostou forte aqui e se isolou com a parte mais forte. Qual que é a parte mais forte aqui? Uma trap que resolveu dar check. O que é trap? Uma armadilha, né? Óbvio, né? Tipo, com certeza deve saber mais inglês do que eu. Então tu se isolou aqui com um rei, tu se isolou contra um as, que tu também tem, a maioria das vezes vocês vão empatar. Ou tu tá fazendo ele foldar uma coisa que talvez se tu beta bem baixinho, ou dá check, tu faz ele inventar lá, e tu tira fichas de onde tu não tiraria, entendeu? Tá? Mas que bom que ele teve uma das poucas mãos aqui que você tá ganhando e que ele pagaria 2. Maravilha, ganhou um bom pote. Vamos lá. Justo, 9-5 off, não defender. Aqui não, que eu achei que tu ia foldar porque várias vezes tu já foldou esse tipo de coisa. Não pagaria esse aqui, não limparia 8-5 off. Uma mão que só tende a se complicar aqui jogando fora de posição contra 3. Fold, ok. Boa. Fold, foldou, né? Fold, ok. As ideias off, fold, não, fold. Deu bad. Ok, fazer 3 blinds e meio, 4 blinds, uma mão forte. Tava mais short, chorraria. Limpe agora sim, uma mão boa, joga bem pós-flop. Check. Dá pra betar bem baixinho aqui no turn? Acho que não, por ter 3 copas ali. Só check mesmo. Check. Bem jogado. Gostei. E aqui já é importante ver que ele tá dando limp lá com mãos fortes, né? Isso é uma coisa que tem que prestar atenção na mesa. Olha, limpou um as e vala suíte daqui. Isso é uma observação importante. Ok, fold, vala 8 off. Limp, ok. 5 e 2 suíte, botar meio blind, ok, acho justo. Não betaria aqui nesse 8, mesmo com flush draw. Ok, certinho, não vejo problema como foi jogado. Fold, ok, acho justo. Aqui open, dama 10 off, de cutoff, de hijack, desculpa. Aí quando tem 2 players aqui com poucas fichas, eu acho melhor ainda o open, melhora. Por que melhora? Porque vai ser mais difícil eles ficar pagando pré-flop, né? Pelo certo, eles nem deveriam praticamente ter flat, né? Muito pouco, mas tipo, então essa mão é open já normal, eu daria mais open aqui, ainda mais jogando contra jogadores fracos. A maioria das vezes tu vai jogar em posição que essa galera tá short, aí quando essa galera dá win é um easy fold.
Rei 7, ok, não, check. E agora começa a perder na mão. Ok, ó, já que tu blefou flop, blefou turn, bateu esse 9, tu tem valor de showdown? Não, né? Então aqui eu tentaria dar outra, cara. Já que tu fez assim, mas é bem difícil comentar isso aqui, tá? Porque já jogou errado flop, jogou errado turn e, cara, não existe aqui um jeito certo de jogar river, porque não existe essa mão aqui nessa situação. Beleza? Ok, gostei do chove aqui, 10 efetivo. É isso aí. Agora não precisa tão alto, mas ok. Quando eu digo não precisa tão alto, eu faria 5 aqui, tá? Mas acho ok fazer 6, bem tranquilo. Com essa mão. Chove, ok, perfeito. Puxamos. Não, inventômetro, não gosto muito. Ok, tipo assim, não vou dizer assim que essa jogada eu não considero errada, ruim, porque tem tribet com esse as de 3 off aqui, pré-flop. Então, tipo, o cara abriu lá, tu tribetou aqui. Perfeito, e esse limp dele fica mais ou menos como um open, né? E tu vai pagar de qualquer jeito o big, né? Então, se tu fazer 6 ou 7, vai ter que pagar ele. Se o cara dá win fazendo 6 ou 7, tu vai ter que foldar. Mas aí que tá o ponto que, por exemplo, eu aqui faria 6, então, aos 5,5, quem sabe, depende do player lá, mas acho que 6 tá bom. Acho que o 6 vai fazer o mesmo serviço e quando tu leva o win lá, tu poupou uma blind. A longo prazo, isso é muita ficha, é muita coisa esse um blind, tá ligado? Já que tu vai fazer o mesmo serviço fazendo 6 ou 7. Mas ok, tudo bem, tu pegou uma mão que tem blocker, uma mão bem ruim, né, que não vai jogar bem o pós-flop e praticamente deu um tribet nele. Show, beleza. Passou. Dama 3 off, ok. Fold. Dá pra jogar de check, dá pra jogar de bet. É um tanto faz aqui com essa mão, tá? Não. Aí... Sabe, tipo, isso aqui é a mesma coisa daquela mão de antes lá, daquele 9-4 off lá. Quase a mesma coisa, né? A diferença é que agora tu tem uma mão forte. Tipo, parece ser meio que uma preguiça, sabe? Tipo, não sei o que fazer, se eu vou betar, quanto que eu vou betar, se eu vou dar check raise, eu vou chovar porque eu vou tomar call pior. Ok, sim, tu vai tomar call pior, cara. Isso aí tu nem precisa me falar. Tu vai algumas situações aqui dar win aqui que nem tu deu, e o cara lá vai te pagar com as 8 lá com 8 de espada. Sabe? Vai te dar colar com dama vala com vala de espada. Justo, tá? Mas tu vai tomar dessas mãos, tu vai acabar pegando muita ficha de qualquer maneira. Tu dando a win ou não dando a win. A diferença que tu vai fazer de vez em quando o cara lá já foldar aqui, coisas que tu poderia tirar mais fichas dele jogando de outras maneiras, entendeu? Aqui ele vai ter uma escolha muito fácil, apesar de que nem eu falei, né? Tipo, se ele tem pare, flush draw, principalmente ali o as, né? Ok, ele realmente, eu acho que esse field é ruim o bastante pra né, não se importar e ir lá e dar call, mas não é por aí, sabe? Tipo, loucura. Aqui, ok, call, 3 blinds pra ganhar 10. Praticamente 10, tem que ter ali, ó, a odds já tá apontando aqui no Poker Track, 35% de equidade, tu precisa ter 35% de equidade quanto as mãos que dão a win aqui de 4 blinds. Eu acho que vai ter, com certeza, que o Vala 3 suite foldaria o Vala 3 off. Beleza. Esse rei 6 off aqui. O problema é que a maioria uma boa parte das vezes o cara vai dar win aqui, daí tu vai ter que botar mais uma blindzinha, vai ficar jogando o rei 6 off contra o cara lá fora de posição. Ok, por ter um rei, ok, se o cara é muito limpeiro. Às vezes eu foldaria dessa situação, mas ok. Aí se é Bout Mystery, né, e já tá na fase Bout Mystery, é obrigação daí já, tipo... Esqueci desse critério, né?
Agora talvez já entrou na fase de colher bounty, obrigação aqui entrar na mão. Mas daí eu entraria já botando ele em all-in, tá? Já botaria 2 blinds aqui, tá? Por quê? Porque, tipo assim, o cara aqui pode estar blefando qualquer coisa, e daí tu folda uma mão como essa, e o cara lá paga com nada lá, vamos dizer, ele tem um 2. Aí tu deixou às vezes pegar esse Bounty Mystery, porque agora o cara lá pode ter betado qualquer 2 cartas, e vai tirar o Bounty Mystery do cara lá, entendeu? Então, tipo, já faria isso. Ah, mas se eu faço 2 blinds, e daí o cara lá, eu dou margem pro cara pegar, por exemplo, fazer 8 blinds. Ah, beleza, então dá pra pensar nisso, dá. Vai ter que entender o perfil do jogador lá, quando tu limpar aqui e tal, só que daí tu vai ter que defender aqui, tá ligado? Pelo menos pra primeira. Porque como ele tá fazendo isso com qualquer mão, tu tem um rei high, tu vai ter que saber que ele vai fazer também muito isso aí. E daí, tipo, tu vai ficar foldando toda vez que tu não acertar, tu vai acabar foldando mais de 70% das vezes, até um pouco mais. Então tem que se ligar disso, né? Não querer só acertar o flop. 9-4 off, mão bem ruim, né? Se é bounty mystery aqui, já tá na fase do bounty, esse cara deu all-in, esse cara deu all-in. Eu pego esse 9-4 em posição aqui e dou call também, tá? Porque tem muito dinheiro na mesa já aqui, né? Tipo, vou jogar em posição, o cara lá tá limpando todo o baralho pra pegar esse mystery. Em posição aqui, acho bem justo, tá? Rei 9, open, perfeito. As 3, perfeito. Lembrar aqui que se é bounty mystery, o cara tá em all-in. Ainda podemos pegar lá. Não tem muito o que fazer, tem que ir atrás. O problema é que tu não bota nem o cara lá em all-in com essa size e não faz aqui o jogador foldar muita coisa. Então, se é pra apostar, eu não faria essa aposta. Aí não daria essa bomba pra não isolar só com a parte que tá te ganhando. Tá, mas ok. Maravilha. O cara achou a broca lá no... Não, tinha 2 pontas. Bora, próxima mão. Check. Check. Bem jogado, ok. Aqui não entendi esse call. Mas era um blind só, mas e daí? Tipo, tu tem um 9 high, né? Tipo, não entendi esse call. Ok, limpar. Não acho que tu vai isolar o cara lá, tipo, fazendo 5 blinds. Acho que limpe. Se o cara dá win, depende do perfil do cara, eu vou win por cima pra pegar o mystery com 7-7. É uma boa mão. Não adianta aqui ficar dando muito raise, não. Mas se eu vou dar raise aqui, cara, vou fazer pelo menos pra incomodar o stack do cara lá, tá ligado? Faria 6 blinds, 5 blinds. Nunca 3. Tipo, fazer 3, 4 blinds aqui com essa mão eu acho bem ruim. Daí eu prefiro limp. Betaria. Betaria nesse turn com certeza. Sairia aqui de uma bet. Uns 2 blinds e meio. Acho que tá bom. Call. Acho justo. Ele betou turn. 1 blind. No vala deu 2. Ok. A maioria das vezes tu vai estar perdendo mesmo. Tá? Mas acho que cabe aqui. Tem que ter 20%. Tem que ganhar 20% das vezes aqui para ser lucrativo. Então acho ok. Às vezes não vai ter batido uma sequência do cara aqui. Ele vai estar pegando um valor que ele não precisa apostar e fazendo isso. Tipo um 5. Então acho bem ok nesse field aqui. Ainda dá esse call. Ok, 3-3 open, ok, maravilha, as ideias open, maravilha. Esse board é bem ruim contra 2 jogadores, já não tem muita equidade, já não quer pagar chove. Acho justo da check, não gostei. 6-4, fold, ok.
explorativamente, 3x, faria 3x e meio, então já que essa mão bem ruim. Check ou bet baixo. Check, não, check. Dama. Cara, abriu com 10 blinds e tu chovou 27. Cara, eu acho que não precisa chovar aqui, não precisa dar win com essa mão, só o tribet mesmo. Mas ok, tipo, eu entendo, um mystery bout, um monte de jogador ruim na mesa, tranquilo. Maravilha, ficamos grandão. Com certeza botar todo mundo em all-in, né? Uma mão boa pra isso. Mão já bem aceitável, né? Botar aí, tentar 3 baldes numa parada só. Maravilha. Infelizmente vamos perder aqui, não acertamos nada. 8-7. Não, aqui eu já não gosto do raise, cara. Só se eu tinha uma informação que o cara foldaria muito aqui, tá? Mas é uma mão perfeita para jogar de limpa, uma mão bem tranquila. Estava um pouco mais short, até dava para sair chovando, já tem uma boa equidade. Não gosto. Essa mão aqui é uma das que eu menos gosto aqui de fazer esse 3x. Tá? Quando eu digo que não gosto, galera, não tô dizendo que nunca vai passar e não vai ser ok, não vai, sabe? Eu sempre falo a melhor maneira de jogar, sabe? Então, tipo, essa mão, ela joga muito bem pós-flop. Ela, quando o cara punir aqui, a gente também vai poder jogar muito bem. E o problema também é que assim, tu tá aumentando aqui um pote fora de posição com uma mão que ela precisa muito ver river, tá? Um 8-7 suíte não é uma mão que vai, na maioria das vezes, formar um bom jogo já no flop. Ela vai precisar de mais streets, né? Porque ela é uma carta baixa, suíte. Então, tipo, ela vai fazer bastante flush, sequências. Já não vai fazer top pair com elas, é muito pouco top pair. Então é uma mão que precisa de mais streets. Então, tipo, é uma mão que eu não vejo muito sentido em fazer 3x aqui, tá? Como falei, só se eu tivesse a informação que o vilão aqui foldasse demais. Mas daí eu não faria 3x, já que eu queria coletar pré-flop, já faria 3,5 mesmo, pelo menos. Talvez até 4, perto de 4 blinds, tá? Mas não, com essa mão não vejo sentido, tá? As e rei, open, maravilha. 2 fold, boa. Ok, foldar. Por ser mystery bout, tá cobrindo todo mundo, eu não acharia errado fletar essa mão, tá? Check. Call. Betzinha bem baixa, aqui uns 2,5, só pra fazer um rei foldar. Vamos ver que ele tem um rei 10 lá, que não bateu agora. Ou se ele tem, tipo, que ele betou aqui no flop, um as de ouros lá, que tipo, ele tinha um as com 8 e um as de ouros, ele queria ver se alguém ia foldar. Tipo, então não tem muito valor de showdown com o Vala aqui, tá? Então eu betaria bem baixinho só pra fazer essas mãos foldar, um as na mão dele, um rei na mão dele, porque tipo, ele não vai foldar nenhum par, tipo 7-7, se ele tem 7-7 na mão, um 9 ele não vai foldar de jeito nenhum. Tipo, é só pra fazer o que tá nos ganhando foldar, tá? Então eu acharia justo, já que ele deu check turn, tu botar aqui uns 2 blinds e meio, sabe? Daí beleza. Talvez até ele te blefou aqui, nem sempre ele vai estar com valor mesmo. Cara, pensando que é um torneio mystery bout, já dá pra botar ele lá em all-in, se é um jogador muito limpeiro. Se é um jogador que pode ter muita trap lá, daí é uma mão boa pra jogar pós-flop, daria só limp mesmo. Ok, justo. Fold. Dá pra abrir, ainda mais balteando todo mundo. Fold, ok. Balteando ele, eu acho que dá pra defender, tá? Balteando a gente tá maior, aqui eu quero dizer, né? A gente dá bout nele. Dá pra defender tranquilamente. Fold. Não precisa fazer 3x em posição. Ok, passou, maravilha.
Ok, limpar aqui o 3-3, nem sempre precisa isolar. Já não quer fazer 3 blinds aqui para foldar, mas dá para fazer 3 blinds, não vejo problema quem joga essa mão punindo, eu só não gosto do fold, a gente tá balteando todo mundo ainda, agora menos o big, né? Mas tá balteando o small, tá balteando ele, tipo, dá para jogar aqui. Ok, daria check também, vai passar muito pouco contra 3 esse bordo, não blefaria, ok, bem jogado. Ó, e é bom anotar que o cara tá limpando o topo, tá? Limpou vala-vala lá, hein? Ó, importância de pegar um 3-3 que pode ser uma boa mão pós-flop ali quando trinca o 13 e não querer se isolar ali contra um cara que muitas vezes vai ter isso aí, vai botar nós em all-in e vamos ter que foldar o 3-3. Então depende muito do perfil. Cara, esse 10 e 3, nós aqui sendo cobertos, não é o tipo de situação que eu vou fazer 3x aqui, sabe? Acho que vai passar pouco, que nem eu falei, se tem uma informação que o player é muito nítido, começa a achar mais ok, mas daí eu faria a size certa, né? Que é uma size um pouco maior. Aí tomou o win, foldou. 2-2. Quase o mesmo raciocínio do 3-3 de antes. Aqui viajou, né? Aqui viajou feio, tipo, pô, isso aqui já tá na reta, né? O blind já tá 3.000, 6.000. Aí pegar e dar um all-in de as e 10 off. Qual mão posso dar all-in aqui? Nenhuma. Pra começar, 20 blinds e não gosto de nenhuma. Tá? Tipo, 20 blinds não. Talvez ali 18 blinds por ser um bout mystery. Poderia pegar umas mãos tipo as e vala soitas, 8-8, 9-9, por ser esse perfil de torneio, sabe? Tá ali uns 17 blinds, um rei dama off, mas sabe, tipo 20 blinds, um as e 10 off aqui. Acho tremendamente horrível. Não tô dizendo que tipo, se eu te visse chovando aqui 18, 17 blinds, um 8-8, por estar em reta final, eu já não acharia errado, tá? Em reta final, jamais. Em early game, ok. Mas daí, ainda em reta final, um as e 10 off, cara, essa foi a única jogada, assim, ó, que ela não é só muito ruim, ela é extremamente ruim, ela é extremamente horrível, tá ligado? Tipo, nossa, não tem nem palavras aqui pra descrever o quão ruim foi essa jogada aqui. Aí tomou call, Ais e GG, tá? Então, os pontos em geral, tá? Tirando essa mão aqui, eu gostei bastante de muita coisa que eu vi no teu pré-flop. No flop, a gente viu que tu começa a se perder com algumas mãos de valor, tá? Tem aquele sentimento de ainda, eu sei que eles vão pagar pior, então eu vou apostar tudo aqui em tal situação, que nem antes tu fez com aquele as e rei. As sizes, eu diria então que seria se eu tivesse que apontar assim algo para melhorar rapidamente, é a size, sabe? O tamanho de aposta que tu escolhe aqui fazer na maioria das situações. Foi poucas as situações aqui, ou quase nenhuma situação, que eu posso dizer que tu fez uma size, um tamanho de aposta correto para a situação. Diria que talvez tu acertou 2 vezes ou uma só e errou umas 20 vezes o tamanho de size. Então é um ponto que é bastante importante ser estudado, tá? Essa revisão aqui, galera, então eu fiz de um inscrito, nosso canal aí cresceu, a gente conseguiu 1.000 inscritos para comemorar aí quem mandou a mão ali no comentário, resolvi fazer essa revisão. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? E GL nas mesas aí, abração, se inscreva no canal aí.